Muito bom dia para você que acompanha as redes sociais do AU Online. Está iniciando o Papo Saúde desta semana. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Adriana Lorini e a gente vai falar um pouco sobre o tema da saúde mental, principalmente sobre ansiedade e sobre saúde mental no trabalho. Então, muito bom dia, Adriana. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu peço para você falar um pouquinho sobre a ansiedade. A gente sabe que até certo ponto a ansiedade é natural, mas a partir de que ponto essa ansiedade deixa de ser natural e se torna um problema, um transtorno? Bom dia. Bom dia, Vicente. Primeiro, quero começar agradecendo o convite, então, da UOL Online, né? É muito bom poder conhecer e estar aqui com vocês. Bom, então, eu sou psicóloga, né? Vim aqui por conta disso. Em relação à ansiedade que tu me pergunta, eu acho que a primeira coisa a gente precisa entender que a ansiedade, ela é um fator que todos nós temos. Então, pensar em curar a ansiedade não existe, né? Porque a ansiedade, ela faz parte, ela é uma sensação, é uma emoção, é um sentimento de todos nós, né? E quando ela não é patológica, ela é funcional, porque é através dela que o nosso corpo consegue nos avisar quando a gente está enfrentando uma situação de desafio ou de perigo. Ela se torna patológica, né, a partir do momento que ela traz sofrimento para o sujeito, em questões emocionais e em questões físicas. Emocional, quando o sujeito, quando a pessoa, né, quando o nosso paciente chega dizendo que ele não consegue fazer determinado movimento. Por exemplo, ele não consegue dirigir. Por exemplo, ele não consegue socializar com outras pessoas, né? Físico, tremor, taquicardia, suor, né? Algumas pessoas, vamos pensar assim na questão de socialização, né? Algumas pessoas têm dificuldade na fala, né? Então, gagueja, né? Não consegue se expor. Então, a diferença entre a ansiedade funcional e ansiedade não funcional, né? Disfuncional, que não faz sentido, que ela é patológica, é quando ela traz um extremo sofrimento ao sujeito. E essa ansiedade patológica, como ela se desenvolve? Ela tem uma relação de evolução da ansiedade que seria normal para a patológica, ou ela envolve outros fatores ambientais, quem sabe genéticos? Tem um estudo que fala da genética, tá? Não sei te dizer quanto por cento, mas com certeza é menos do que 50%. A ansiedade patológica, tanto assim nos meus estudos, né, dentro da psicologia, quanto que a gente vê na prática clínica, a maior, ela tem um ganho maior com questões ambientais, né? Então, no sistema, no ambiente em que tu está inserido, né? Pode ser tua família, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser questões, sistema escolar, né? Quem sofre aí questões de traumas. Então, ela se desenvolve através, o que a gente vê muito, né? Através de traumas. Então, o nosso paciente que chega no consultório, ele fala de vivências muito dolorosas, né? E que levam a questões de uma ansiedade que ela é desproporcional, que ela é patológica, né? E aí, sim, essas questões ambientais. E tem, sim, um pezinho na questão genética, mas é menor. Certo. E a ansiedade patológica, ela tem existe mais de um tipo de ansiedade patológica ou é ansiedade e ponto? Não, existe, né? O DSM, que é o nosso manual de diagnóstico de transtornos mentais, né? Ele fala sobre isso e ele caracteriza algumas, por exemplo, a questão da ansiedade generalizada. Então, lá tem alguns critérios, né? O que é a ansiedade generalizada? Quando o paciente, quando o sujeito se sente ansioso o tempo inteiro, né? Ou quando tem alguma situação que desencadeia há mais de 6 meses. Esse é um critério para dizer, sim, transtorno de ansiedade generalizado, né? Agora, a fobia, por exemplo, né? Quando tem mais de 2 fatores que levam ele a ter ansiedade. Por exemplo, medo de algum animal e medo de altura. Medo de elevador, sabe? De altura, alguma coisa assim, né? Estão relacionados com ansiedade também.
Isso, ele é um transtorno, né? Agora, a fobia é um transtorno. Ansiedade de separação da figura de apego é um outro critério de ansiedade. O que é isso, né? Vamos pensar numa mãe e numa filha que não conseguem se separar, né? Seja pela história, né? Essa mãe demorou muito para ter essa criança, enfim, né? E aí chegam no consultório com sintoma de ansiedade, que a criança tem ansiedade. Mas não é só a criança que tem ansiedade, é a mãe também, né? Então, a criança não consegue ficar longe dessa mãe. Então, separação da figura de apego também é um tipo de ansiedade, né? Fobia social também é um tipo de ansiedade, né? Então, existem vários tipos da ansiedade. A gente muitas vezes pensa que a ansiedade tem ansiedade crônica, digamos, a ansiedade generalizada, mas existem outros tipos que é importante as pessoas estarem atentas, né? Que se manifestam de diferentes formas. Você falou sobre a funcionalidade da ansiedade, né? A ansiedade natural, que é importante para todos nós, mas essa ansiedade patológica, pode-se dizer que ela tem cura? Como é o tratamento? Como funciona? Cura é um termo difícil dentro da psicologia, tá? Então, eu acho que dá pra gente pensar assim. Por que eu digo que é um termo difícil? Porque depende de cada indivíduo e do quanto ele tem de recurso interno, né, para lidar com aquela situação e ir superando. Então, eu gosto muito de trabalhar, né, porque cura a gente fala do quanto o paciente está adoecido, né? Ou do quanto o paciente é doente. E ele não é, ele está num período doente, é diferente, né? Então, eu não coloco ele dentro de um rótulo, pelo menos dentro da minha perspectiva de trabalho, tá? A cura dentro da ansiedade que a gente fala é tu poder buscar, sim, o tratamento com psiquiatra, com medicamento, para poder auxiliar. Mas é importante o tratamento psicoterápico porque tu precisa entender de onde vem isso. Tomar só medicação é tapar o sol com peneira, né? Então, eu preciso saber o que me leva a ter ansiedade, né? E aí, a gente vai trabalhando com entender a história desse indivíduo, o que leva ele a ter ansiedade, quais são os pensamentos disfuncionais dele, né? Porque o ansioso, o que é o ansioso, né? Ansiedade, medo extremo do futuro, né? Morre de medo que alguma coisa vai acontecer. Então, quando tu começa a entender que tu tem esse medo, que ele é desproporcional do futuro, tu também entende que tu tem alguns pensamentos que eles não são funcionais, que eles são distorcidos. E aí, quando o paciente vai se dando conta que ele traz alguns pensamentos que são distorcidos, fica mais fácil para ele ir trabalhando essa angústia que a ansiedade traz, né? E aí, ele vai evoluindo no processo. Então, a cura, né, ela se dá através do quanto ele foca no aqui e no agora, nos pensamentos funcionais, né, no entender a história dele e o que leva ele a ter os sintomas de ansiedade. Então, é um processo longo, precisa ter noção disso, né, e que por vezes é necessário sim a questão da medicação. Então, realmente é um processo, né, e são vários fatores envolvidos com relação a... Tu comentou sobre esse medo excessivo do futuro, né? A gente ouve falar muito isso, que a ansiedade está ligada a um excesso de futuro. Muita gente fala no senso comum. E a depressão ligada a um excesso de passado. Tem a ver esses dois conceitos? Eles estão relacionados? Quando a depressão pode estar ligada com a ansiedade? Eu não sei se eu concordo com o fato da depressão estar ligada com situações mais passadas. Porque a ansiedade, ela também tem um pezinho lá na história do paciente, com questões traumáticas, né? Então, eu acho que tanto a ansiedade quanto a depressão pode sim, e é muito comum trazer questões do passado, mas questões daqui para frente também. Vamos pensar num ambiente de trabalho que é hostil ou que tem muita pressão.
é muito comum tu desenvolver ansiedade, né? Ou então, quando tu não consegue dar conta, também se torna comum tu ficar cada vez mais melancólico, né? Com o humor mais melancólico e começar a se frustrar muito com esse trabalho, remuneração ruim também, né? Então, eu acho que sim, tem questões do passado, mas tem questões muito atuais também. É um combo, sabe? Uhum. Então, os dois transtornos podem estar relacionados à ansiedade e depressão. Sim. Que a gente ouve muito falar no senso comum como se fosse antônimos, né? A pessoa ansiosa é aquela pessoa, como você disse, que está com o pé lá no futuro, que está pensando demais, com medo do que pode acontecer, e o depressivo, o contrário, que fica, como a gente fala, remoendo as coisas que aconteceram durante a vida e não consegue seguir em frente, né? Mas, como você falou, tem relação, né? Mas não é tão simples. Não é isso, não é via de regra, né? Porque sim, o ansioso ele tá pensando lá na frente, mas tem coisas que ele traz com ele. Vamos pensar num pai que é extremamente exigente e que cobra muito do filho, né? Então, o quanto esse filho vai ficar se cobrando no trabalho para que ele seja sempre nota 10? Ou nas questões acadêmicas para que ele tenha sempre nota 10? Né? E aí ele não consegue. Então, assim, nós estamos falando de um pezinho lá do passado, mas que reflete hoje nessa cobrança excessiva que ele tem em a régua dele ser muito alta e ele precisar sempre nota 10. Né? E a questão da depressão, sim, o depressivo ele fica mais melancólico, ele olha para algumas questões do passado, sim, sem dúvida, né? Mas o que está acontecendo aqui também, né? Isso aqui me frustra, isso aqui eu não gosto, né? Isso aqui me dá desânimo. Agora, abrangindo um pouco mais a nível nacional esse nosso tema, o último levantamento da Organização Mundial da Saúde destacou que o Brasil tem mais de 9% da população adulta com transtornos de ansiedade patológica. E isso faz com que os brasileiros sejam a população mais ansiosa do mundo, de acordo com esse levantamento. O que contribui, na sua visão, para que tenhamos chegado nessa situação? É uma pergunta difícil. Eu acho que vários fatores... Envolve muitos fatores. Falar da prática clínica é um pouco mais fácil, mas eu vou pensar assim dentro do Brasil, né? Vamos pensar. Eu acho que é a estabilidade do Brasil, né? Eu acho que a questão econômica do Brasil, que ela tá, né? Então, acho que isso também, assim, bagunça muito. A questão do desemprego, né? Quando a gente fala da questão econômica, né, a gente fala muito dessa renda baixa que no Brasil existe, então o quanto que isso também mexe com famílias. Eu trabalho bastante com famílias, né? E a situação financeira é um negócio que mexe com a família. Então, essa questão de desemprego, de questão financeira mexe bastante. Eu acho que outras questões assim... Mas aí também não sei se eu posso falar como dentro do Brasil, né? Nas questões de cobrança, hostilidade, né? Então seriam vários fatores e é bom refletirmos sobre isso porque, claro, tu falou da questão da renda, falou dessa questão da hostilidade, mas tem outras nações que também têm esses problemas, às vezes mais graves que no Brasil, e mesmo assim a gente tem a população mais ansiosa. Então acho que realmente as pessoas precisam buscar também refletir mais sobre como lidam com os seus problemas. Claro que não estou dizendo aqui que tem que anular, fingir que os problemas não existem, né? Mas procurar refletir um pouco mais, levar mais a sério quando esses transtornos podem estar surgindo, né? Quando essa ansiedade natural acaba evoluindo para um grau mais complicado de lidar, né, e estar próximo de um transtorno. Como a pessoa pode perceber quando isso está saindo do controle e ela tem que tomar medidas mais sérias, digamos, quem sabe até se é um emprego que está prejudicando, quando seria o momento dela pedir uma demissão, ou quando seria o momento dela procurar um tratamento psicoterápico, como pode ser feito esse processo? Eu acho que tem um outro negócio também, agora, né, pensando na tua pergunta anterior, assim, mas aí, de novo, assim, eu não sei o quanto isso faz parte só do Brasil, tá? Porque eu não posso te dar certeza sobre isso. Hoje a gente está conectado 24 horas, né?
E o estar conectado 24 horas também eleva um pouquinho a questão da ansiedade, porque a um toque eu tenho tudo, né? Vamos pensar num celular, assim. Então, as pessoas tendem a não olhar muito para si, né? Elas entram, assim, num roteiro, né? Tão alucinado, né? De trabalho, de coisas que tem para fazer, de não olhar para aquilo que gosta de fazer, de não olhar para lazer, de não olhar para questões familiares, assim, de gostar de estar junto, né? Que às vezes não se dão conta quando estão entrando num processo ansioso, quando estão entrando numa questão depressiva, né? Então eu acho que o que assim a população precisa ter consciência é de que às vezes eu preciso parar um pouquinho, né? E olhar para mim e ter autoconhecimento, e que é coisas que não acontecem assim, né? E não é incomum a gente ouvir no consultório: eu sempre fui assim desde criança, né? Então, como tu sempre foi assim desde criança e ninguém percebeu que tu era ansioso, né? E muitas vezes passa pelo sistema da escola também, e a escola não faz encaminhamento. Hoje mais, né? Mas acontece de chegar adultos, né, que a escola nunca se deu conta. Ou encaminhou, mas os pais não levaram a sério, né? Quando tu me fala dessa questão de quando precisa, né, estar atento, né, como estar atento, eu acho que é bem isso, sim, o autoconhecimento, sabe? Parar um pouco, respirar, né, se dar conta que tem coisas que trazem sofrimento e que não são normais, né, e que as pessoas normalizam muito porque é assim mesmo. Ou então, eu não vou buscar ajuda porque o psicólogo é muito, tem um rótulo muito ruim para as pessoas, né? O psiquiatra também, mas menos. O psicólogo é considerado aquele... Ainda tem uma associação, né, com aquele que trabalha com loucura, né? Então seria mesmo as pessoas buscarem essa autorreflexão e buscar desmistificar um pouquinho essa questão do... o psicólogo... Eu não preciso de psicólogo, né? Se fala muito isso. Psicólogo é pra louco, eu não quero, não preciso. E às vezes a pessoa não se dá conta daquela situação que está surgindo e que pode ser muito grave para ela, para a família dela. E a falta de reflexão sobre esses assuntos acaba gerando um problema muito maior do que poderia ser, né? E olha que hoje, assim, nós estamos em 2023, temos acesso a muitas informações, as escolas trazem mais conhecimento, né, sobre assuntos, né, como ansiedade, depressão. A gente passou por algumas questões, não sei se tu lembra quando teve aquela coisa da baleia azul, né, aqueles negócios, assim, que falavam muito de suicídio. Então, as escolas se antenaram um pouco mais, os pais também, né, mas ainda... na minha prática clínica, tá? Tem muitos pacientes que chegam no consultório, né? E, por exemplo, eles já foram buscar todos os outros tipos de ajuda possível. E quando eu falo todos os outros tipos de ajuda possível, eu tô falando de benzimento, de padre, de qualquer outra questão relacionada à religião, e o psicólogo é o último, né? Então, o paciente que chega pra gente, ele já vem assim, estourando, né? Botar mais uma gotinha e a caneca transbordou. E não anular esses outros tipos de ajuda, né? Mas refletir um pouco por que sempre o psicólogo é deixado de lado e se tem todo esse tabu com relação a procurar psicologia, procurar cuidar da saúde mental. Com certeza, não aqui querendo menosprezar de forma alguma as religiões, quem pretende e gosta de fazer o benzimento, acha importante, ou outros tipos de tratamento, mas refletir sobre a necessidade de em algum momento procurar também um atendimento psicoterápico. E sobre a ansiedade não tratada, quais as possíveis complicações que uma ansiedade patológica não tratada pode gerar? Uma ansiedade não tratada, Vicente, eu acho que ela pode levar para uma depressão, sim, né? Bem como uma depressão pode levar também a uma ansiedade, né? Então, as duas podem andar juntas, tá? Mas uma ansiedade, ela pode te levar também
a prejuízos tanto na vida, na tua qualidade de vida, né? Quanto nas questões emocionais, assim, porque quando tu percebe que tu não consegue estar fazendo tal movimento, vamos voltar, por exemplo, da filha que não tira 10, tá? Quando ela não tira 10, ela começa a se olhar como? Ela começa a criar uma crença de que ela não é boa, né? De que ela não é suficiente, de que ela precisa, então, fazer N atividades o tempo inteiro para conseguir ganhar um pouco de validação para se sentir boa. Então, olha o tanto de prejuízo que isso pode levar para a vida dessa menina, dessa criança, né, dessa filha, no sentido de que ela para com as questões de lazer, ela para de se ver como boa, né, e ela começa a se ver como alguém que é insuficiente. Então, questões de autoestima, né? Nada está bom para ela, tudo é insuficiente, né? E aí começa a ter essas crenças e esses pensamentos que eu falo que são disfuncionais, né? Por exemplo, será que receber você é uma boa aluna? Para ela, talvez o boa aluna é ser uma aluna ruim. Quando no meu conceito, ser uma boa aluna é ser uma boa aluna. Acho que precisa ser excelente, né? Ter um desempenho excepcional. Exato. Então, tem assim, prejuízos na autoestima, prejuízos na escola, prejuízos na autossocialização, não. Prejuízos na socialização, né? Com amizades. Prejuízos, vamos pensar assim, até em questão de fazer planos para o futuro, né? Planos de sair de casa, de conquistar as próprias coisas, sabe? E aí, claro, em questões físicas, assim, a gente pode pensar tudo isso que eu tinha te falado, né? Nas questões, assim, de tremor, de suor, né? Então, é um movimento, daqui a pouco, do não conseguir nem sair de casa, né? Então, eu me isolo em casa. Concentração, né? Tanto ansiedade quanto depressão tem dificuldade de concentração, né? No consultório você recebe bastante relatos desse extremo, por exemplo, de não conseguir sair de casa, pessoas que já passaram por uma situação tão grave a esse ponto? A cada 5 pacientes, 2 a gente fala que trazem questão de ansiedade patológica, tá? É um índice bem alto. Até hoje na minha prática clínica, tá? Não conseguia sair de casa. Outros tinham questão de ansiedade patológica, mas assim, ainda conseguiam fazer o movimento de ir para a escola. Ainda conseguiam fazer o movimento de ir até a frente do elevador, sabe? Então, sim, vem com ansiedade patológica, né? Mas esses outros tipos, né? Não específico esse da fobia social, do não conseguir sair. Seria um tipo da ansiedade. Seria esse do não conseguir sair, é um tipo, né? Não a gravidade da ansiedade em si, mas um tipo específico. Exato, isso aí. E agora falando um pouquinho, Adriana, sobre esse período atual que nós estamos vivendo, trazendo aqui os últimos 2-3 anos, o período da pandemia, da Covid-19, tanto o período ali do início da pandemia, o período do decorrer desses 2 anos que nós tivemos preocupados, né, com a questão da Covid-19, e agora também o período pós-pandemia. Como você percebe a população com relação à ansiedade nesse momento? Teve um aumento, né? Acho que as pesquisas também falam isso, né? Os números falam que teve um aumento, sim, da ansiedade, muito vinculado com medo, né? Medo da morte. Falar sobre morte, para a maioria das pessoas ainda assusta muito, né? Ninguém gosta de falar sobre a morte. Então, a pandemia vem e ela mostra a morte, né? Então, isso assusta muito, ou assustava muito, né? Essa instabilidade, então, assim, eu não sei o que vai acontecer,
não só em questões de quem passou pelo Covid, né? O que vai acontecer comigo, com a minha saúde, né? Mas essas questões de desemprego, essas questões de renda, né? E aí, de novo, a gente fala que a minha perspectiva, a minha abordagem, Vicente, é sistêmica dentro da psicologia. Então, eu olho para todos os sistemas, para onde esse cidadão, para onde esse sujeito está inserido. Então, quando ele vem com sofrimento, a gente também está falando, por exemplo, de quem passou pelo Covid, dentro de um sistema familiar onde o cônjuge pode ter perdido o emprego, né? E aí isso interfere na renda e o casal começa a ter mais discussão por conta disso, né? O casal precisa se reinventar, né? Sobre o que vamos fazer, e se tem filhos, isso aumenta, né, a pressão, assim, sobre, ok, nós temos outras 2 crianças aqui, ou temos um filho, alguém que depende de nós, né? Então, sim, a ansiedade aumentou, né? Mas com ela veio muito essas questões também, assim, da irritabilidade, do estresse, da concentração, os estudantes de não saber mais estudar direito, sabe? Apareceu muito no consultório para mim, né, que trabalho com famílias e que chega mais... Porque o que vem primeiro nas famílias são as crianças, né? Mas aí a gente olha para o sistema e traz a família para o consultório. Aí a gente se dá conta que as crianças, por exemplo, os adolescentes, não conseguem mais estudar. Eles não sabem mais estudar como antes, né? Então, a gente se vê em frente a um novo método de estudo também. E abordando essa temática para a gente encerrar sobre a ansiedade, não só no período agora pós-pandemia, mas de uma forma geral, como as pessoas podem lidar para enfrentar essa ansiedade quando ela começa a sair do controle, a ansiedade no dia a dia, evitar com que ela se torne uma ansiedade patológica. Como as pessoas podem realizar esse processo? Eu gosto de trabalhar com o aqui e com o agora, tá? Então, por exemplo, assim, enquanto eu estou focado no aqui e no agora, naquilo que eu preciso fazer, né, isso também me ajuda, por exemplo, para uma pessoa ansiosa, não ficar pensando lá na frente, né? Mas isso é monitoramento diário dos meus pensamentos, né? Porque o ansioso, quando vê, ele já está correndo lá na frente, né? Então, quando se dar conta disso, é se trazer de volta. E aí as questões, né, que eu sempre vou pontuar, assim, de autoconhecimento, o que desestabiliza, o que traz mais estresse, o que gosta, o que não gosta, sono regulado, alimentação, exercício físico, hábitos de lazer, né? Acho que é um combo, assim, de coisas. Que não estão relacionados só com a questão mental, né? Mas Exato. como um estilo de vida geral que a pessoa precisa ter, então, para evitar com que saia do controle essa ansiedade, que é importante frisar, né, como você falou no início, que ela é natural. As pessoas não têm que, eu estou ansioso, preciso procurar ajuda só porque estou me sentindo em algum momento um pouco mais preocupado. Isso é importante a gente frisar que é natural, né? Isso, porque quem não está acostumado a falar em frente ao público, é óbvio que vai ficar mais ansioso, né? A questão é que isso não me trave e que eu possa fazer movimentos de enfrentar. E se o meu primeiro pensamento é do tipo, aquele pessoal lá tá rindo de mim, né? É poder confrontar no sentido de, será mesmo, né, que estão falando, será mesmo que estão rindo de mim, né? O ansioso, ele já cria esse tipo de pensamento distorcido, né? Então, quando, assim, quem ainda não está na ansiedade patológica pode começar a monitorar nesse sentido, assim, né? E de ir fazendo os enfrentamentos, sabe? De se sentir seguro com o tempo, né? Então, todas as pessoas que trabalham com o público tiveram algum início, né? Estou usando um exemplo aqui que é o mais comum, né? Mas tiveram um início de tanto enfrentamento, hoje se sentem seguros, né? A importância da autorreflexão, né, sobre vários aspectos da vida e fazer esse enfrentamento quando realmente existe algo que pode desencadear um transtorno mais sério. Eu só acho que, assim, tem que ter noção
que a gente não vai eliminar a ansiedade da tua vida, né? O sujeito precisa saber que a gente não vai eliminar ela porque ela é importante, assim como todos os outros sentimentos, né? Então não é tira a ansiedade de mim, a ansiedade precisa ser funcional. Até porque a pessoa se tornaria muito inerte, né? Seria difícil tomar qualquer iniciativa se a gente não tivesse uma motivação, sentisse que a gente necessita. Exato. Então, agora saindo um pouco da questão da ansiedade em si, você comentou também que um ambiente de trabalho muito complicado, muito difícil, pode gerar problemas com relação à ansiedade. E que outros transtornos, que outros aspectos da saúde mental podem ser influenciados por um ambiente de trabalho caótico? Transtornos específicos, a gente pode estar pensando numa depressão, tá? Então, ansiedade, depressão, a gente pode estar falando do burnout, né? Agora, outros tipos de sofrimento, aí a gente pode pensar o estresse, a irritabilidade, o cansaço, né? Então, através de um ambiente de trabalho caótico, eu posso ter esses sofrimentos, mas eu posso também, de forma acentuada, esse tipo de sofrimento pode me levar a esses outros. Agora, o que eu consigo pensar é 3, né? Ansiedade, depressão e burnout. E com certeza no consultório, você falou que trabalha muito com famílias, né? Com certeza vem esse assunto do emprego, vem a questão financeira, como você comentou. Quais os principais relatos você ouve sobre a saúde mental no trabalho dos seus pacientes? O que eles comentam sobre o ambiente de trabalho, quais as dificuldades e quais orientações você passa para eles enfrentarem essas situações? Hoje, o que eu vejo muito é pais e mães, né? O casal ligado no 220, assim, em questão de trabalho, né? Não conseguem dar limite. Eu acho que é bem essa palavra, assim, sabe, Vicente? É dar limite, né? Sobre aonde o trabalho entra, ou quanto o trabalho entra dentro da minha casa. Então, não conseguem fazer uma linha, né? Sobre aqui é trabalho, aqui é a Adriana profissional, aqui é a Adriana mãe, aqui é a Adriana filha, ou assim, né? Então, sim, né, o casal traz muito isso, e aí a gente fala, assim, de pais muito ausentes, né? A gente fala de pais que não conseguem acompanhar o desenvolvimento do filho, né? Ou que o filho já está numa outra etapa de desenvolvimento e o pai está ainda lá atrás, né? Porque não se deu conta. Claro, né? Um casal, uma família, né? Esses pais, eles precisam focar em outras coisas, não podem estar só focados no desenvolvimento do filho, né? Mas às vezes se perde dentro disso, né? Então, eu acho que a principal coisa que eu diria, assim, né? Tanto para famílias que chegam, quanto para pacientes individual, né? Que vêm para uma terapia individual, é aprender a separar, né? O que é profissional e o que é de lazer, o que é de família, né? O que é pessoal. Você comentou antes sobre a síndrome de Burnout. É um termo relativamente novo, talvez muitas pessoas não conheçam ainda o que é a síndrome de Burnout. Queria que você explicasse um pouquinho o que é a síndrome e quais os principais sintomas associados a ela. O Burnout, a síndrome de Burnout, né? A gente tem que pensar que é quando a bateria do sujeito tá 1%, ou quando já não está esgotado, né? Então, é um estresse que ele é constante, né? É um esgotamento de energia, assim, físico e mental, né? Muito baixo. Então, E isso sempre relacionado ao trabalho ou pode ser relacionado a questões pessoais, por exemplo? A gente ouviu falar muito do burnout relacionado ao trabalho, né? Atividade laborativa, mas é só nesse ambiente que acontece? Eu acho que pode ter outros sistemas que podem levar a isso, tá? Mas em especial é o desgaste no trabalho. Eu vou te falar o porquê do desgaste do trabalho, tá? Geralmente, na minha experiência clínica, tá?
tá? Não posso falar de outras, mas na minha experiência clínica, quem chega com burnout, ou que a gente identifica como burnout, são pessoas com uma estrutura muito rígida, com uma régua muito alta. Precisa ser sempre 10, precisa ser sempre 9, né? Então, eu não me permito delegar que o Vicente faça tal parte. Eu me sobrecarrego. Eu não me permito que a entrevista não seja excelente, né? A entrevista não pode ser boa, ela tem que ser excelente. E aí, isso traz um peso muito grande pro sujeito, né? Então, é aí que vem esse desgaste muito grande. Claro, né, que tem questões assim de empresas, né, que tem uma pressão muito grande, que a produtividade da empresa é a 1 milhão, né? Então, o colaborador que trabalha em uma empresa, por exemplo, né, esse esgotamento, assim, de não conseguir dar conta de tudo. Aí a gente também fala das questões de remuneração, de reconhecimento, né? Então, tem uma vinculação maior, sim, com o trabalho, né? Quem trabalha com colaboradores em empresa vinculado a isso, reconhecimento, salário, cansaço, né? Quem é mais autônomo, a gente pode pensar assim nessas questões de exigência muito alta, uma estrutura mais rígida. Mas, né, muitas vezes ele não vai refletir só no trabalho esse esgotamento. Porque pode ser que no trabalho ele não se permita não fazer da maneira excelente. Então, ele pode refletir, por exemplo, na questão acadêmica. Vamos pensar em um sujeito que estuda e trabalha, né? Ele pode não se permitir na questão de trabalho, mas na questão acadêmica, por exemplo, ele pode faltar 2 semanas, porque está muito cansado. E aí, na questão acadêmica, sim, a estrutura permita, né, que ele... então... E qual a linha que delimita, por exemplo, fatores que desencadeiam um estresse comum, um estresse que todas as pessoas acabam vivenciando, seja no trabalho, seja na faculdade, devido, principalmente hoje, né, com a correria que está a vida cotidiana. Quais fatores diferenciam esse estresse comum, os fatores até um limite aceitável, e os fatores que dão sinais, né, que já está se desencadeando uma síndrome de Burnout ou algum outro transtorno do gênero? O estresse no ambiente de trabalho, em algum momento a gente se estressa, né? Então, assim, em alguns momentos é inevitável que ele não apareça. Só que o estresse, para diferenciar ele, né, do burnout, vamos pensar assim, no burnout ele é constante. Eu vivo estressado. Eu passo a semana inteira com 1 milhão de coisas para fazer. Aí eu só penso no final de semana eu tenho outras atividades para fazer, eu não consigo descansar e a segunda já iniciou de novo, né? O estresse, ele é mais pontual. Hoje foi um dia estressante, essa semana está estressante, mas depois alivia. O burnout não, é constante. E eu trabalho essa questão que se fala sobre a pessoa não conseguir descansar no final de semana. Muitas pessoas, inclusive, se sentem na obrigação, às vezes, de estarem trabalhando nesse momento, estarem estudando, estarem buscando aprimoramento profissional de várias formas. Nem sempre, muitas vezes, por pressão das empresas, é claro, mas nem sempre por essa razão. Às vezes é uma questão pessoal mesmo, que a pessoa quer buscar evoluir, quer buscar melhorar. E com certeza até certo ponto isso é importante, isso é até saudável até para a vida pessoal dela, mas como cuidar para que isso não saia do controle e a pessoa tem que entender a importância do lazer também nesses momentos? Sim, sem dúvida, né? A nossa vida ela é dividida entre lazer, vida pessoal, vida profissional, o quanto eu invisto de energia, né? O quanto eu coloco de energia em todos esses campos. Aí eu volto, né, naquela questão sobre quando te traz sofrimento. Se tu percebe que
vamos pensar assim, eu estou trabalhando com a bateria mínima, né? No meu esgotamento, no mínimo, né? Inclusive até no final de semana, isso já é um sofrimento, né? É aí que eu tenho que entender que, peraí, né? Ok, conhecimento é legal, a gente tem que buscar, né? Mas a que ponto e o quanto que tu consegue adquirir de conhecimento quando tu tá trabalhando com a bateria mínima, sabe? Então até para isso, o lazer, o descanso se torna importante, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é conseguir reconhecer quando tem sofrimento, quando aquilo me cansa, né? Quando aquilo dói. E falando das empresas, tu comentou que muitas vezes tem esse ambiente mais hostil, essa pressão por resultados, os colaboradores se sentem pressionados realmente para entregar resultados para aquela empresa. Como as empresas em si podem adotar estratégias, se preocupando com a saúde mental dos seus colaboradores, para que isso seja minimizado ao máximo, mesmo numa grande empresa que tem muitas obrigações e muitas responsabilidades em cima dos funcionários? Eu acho que a empresa pode trabalhar com ações para os colaboradores, né? Então, por exemplo, ações de reconhecimento. A maior parte das empresas que eu conheço já tem plano de carreira, né, para os colaboradores, então isso também é um incentivo de dizer para o colaborador, eu estou olhando para ti, né? A gente pode crescer junto. O RH tá aí, né, para poder trabalhar com todas as pessoas, né? No sentido assim de como eu vou expressar quando eu não estou satisfeito com o trabalho daquele meu colaborador, né? Porque é importante também, quando eu preciso dar um feedback para o meu colaborador sobre ele não estar adequado dentro daquilo que a empresa espera, a maneira como eu vou falar com ele também, né? Então, é poder trabalhar as formas de comunicação, né? Agressiva, passiva, com os colaboradores, né? É a questão salarial, né? Então, eu pensaria nessas questões, assim, sabe? Então, seria realmente também multifatores, né, que as empresas precisariam adotar, e com certeza é um conjunto de estratégias que as empresas precisam adotar para atender melhor os seus colaboradores. Então, Adriana, por fim, para encerrar esse nosso bate-papo, de uma forma geral e resumida, foi o que nós estávamos falando ao longo de toda essa nossa conversa, mas quais dicas você pode dar para as pessoas cuidarem mais da sua saúde mental e equilibrar bastante essa vida pessoal e profissional, promovendo um maior bem-estar e qualidade de vida de uma forma geral? Acho que a primeira coisa é entender que eu não levo coisas do trabalho para casa e não levo coisas do trabalho de casa para o trabalho, né? Eu sei que às vezes é difícil, dependendo da situação que está passando, tananã, né? Mas a gente precisa cuidar muito com isso, né? E aí é o quanto é bem isso, assim, o quanto eu vou investindo do meu tempo em cada questão, né? Então, tem semanas que eu vou precisar investir 80% do meu tempo no trabalho, né? Mas que isso não seja sempre, né, os 365 dias do ano assim. Então, que eu possa, ou a maior parte do ano que não seja assim, né? Então, que eu possa dividir um pouquinho melhor isso. Então, eu diria, olhar para essas questões, autoconhecimento, né? Para entender o quanto você é exigente contigo mesmo ou não, né? Então, a terapia tá aí para isso, né? Para autoconhecimento. E aí, essas outras questões, assim, de saúde, né? Que a gente fala de ser um conjunto, assim. Alimentação, exercício, essas coisas, né? Então, realmente, é um tema bastante complexo, né? As pessoas têm que buscar não encarar de forma tão simplista, né? E buscar se conhecer, como você falou, buscar entender até que ponto aquilo é natural e quando acaba se tornando uma situação mais séria. Então, pessoal, esse foi o Papo Saúde de hoje. A gente agradece muito quem esteve aqui presente conosco, acompanhou esse vídeo, né, essa entrevista, esse bate-papo aqui com a Adriana. Agradece muito a participação dela também, por ter aceitado o convite, ter vindo até aqui no estúdio do AU gravar essa entrevista. Vamos ficando por aqui. Você quer ainda
falar alguma coisa? Declarar Não, só quero agradecer o convite de vocês e a confiança. Certo, nós que agradecemos. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer, enfim, complemento, qualquer palavra que vocês queiram deixar, podem colocar nos comentários que a gente vai buscar ler e ir respondendo todos vocês. Muito obrigado pela participação e até mais.